Então, assim, precisa de fato uma política cultural coesa, consolidada, colocar os gestores dos museus e fazer um circuito cultural da cidade de Goiânia. E essa é a nossa intenção, que o museu receba um público como se fosse um jogo de futebol. Os museus, nós temos um acervo talvez um dos mais ricos do Brasil. Tem até moradores, que foi assim, nunca tinha imaginado um lugar desse em Goiânia, e tem. Bom, o Museu Frei Confalone é o mais novo museu de Goiânia, num lugar central realmente, de fácil acesso. Todas as pessoas passam por aqui, ou chegam em Goiânia, ou vão para o aeroporto, entendeu? Então é um caminho fácil. E é um espaço muito agradável, por exemplo, um espaço amplo, entendeu? Então a gente pode ter várias exposições. Tem salas de exposição também, que a gente pode ter 2 exposições simultâneas. O Frei Confalone foi uma pessoa, assim, nas artes, muito respeitada, Foi fundador da Escola de Artes, Fundador da Faculdade de Arquitetura. A gente tem catalogado mais de 1.500 obras, feitas por ele. Apesar na nossa casa, ser uma casa art déco já, mas assim, é muito bonito, o espaço é muito bom, muito agradável, ventilado, com fácil acesso, entendeu? E assim, muito procurado. E tem um passeio também turístico aqui, para conhecer a estação. Nós temos o relógio, que é uma coisa muito bacana, as escadas que sobem pro relógio art déco, sabe? É um momento, assim, bacana. Então, tem até moradores, que foi assim, nunca tinha imaginado um lugar desse em Goiânia. E tem, Tem aqui na estação. O Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás foi criado em junho de 1969. O primeiro diretor, o professor Acari de Passos Oliveira, ele trabalhava junto com Pedro Ludovico e foi ele que preparou a vinda do Getúlio Vargas para visitar a Ilha do Bananal. Ele passa a ter contato com os grupos indígenas do Araguaia, os Carajá, hoje nós chamamos Inã Carajá, e os grupos do Xingu, os grupos do Brasil Central. Bom, então, nesse sentido, a ideia do museu, naquela época, era tentar salvaguardar a cultura material daqueles grupos indígenas que supostamente estariam correndo risco de extinção. Nós temos aproximadamente 5.600 peças ou objetos etnográficos representando aproximadamente 32 grupos indígenas, mas nós também temos, nessa época, o início das pesquisas arqueológicas. O primeiro projeto foi em 1972, com datações importantes. A gente tem datação de 7.500 antes do presente. Então, o museu nasce com 2 grandes esteios. Os grupos indígenas, salvaguardar e conhecer os grupos indígenas por meio da sua cultura material, e as pesquisas arqueológicas para poder entender a ocupação pré-colonial da região central do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele é um museu universitário. Ele é ligado a uma instituição universitária. Ele não é um museu apenas de entretenimento, ele não é um museu de tecnologia, ele é um museu de formação de recursos humanos em todas as áreas do conhecimento, de modo especial das ciências humanas. Aqui começa as primeiras experiências dos estudos das línguas indígenas da região do Centro-Oeste.
que depois foi se desenvolvendo e que resultou hoje na parceria da Faculdade de Letras no núcleo Tainá Rakan, que é o curso de licenciatura em indígenas, né, que forma estudantes indígenas de todo o Brasil, que voltam para suas aldeias para ensinar a língua indígena. Então o museu tem uma participação histórica importante nisso. O curso de pós-graduação em museologia e em antropologia primeiro funcionou aqui no Museu Antropológico. Nós estamos retomando agora as nossas parcerias com os quilombolas, porque a UFG ela tem um grande programa que chama UFG Inclui, que além desse curso da licenciatura indígena, nós temos mais de 600 alunos quilombolas e também indígenas que não só no Tainacan, no caso indígena, mas também que entram pelo sistema de cotas nos cursos de graduação. Então hoje os estudantes indígenas são parceiros e quilombolas das nossas exposições, né? Você vai conhecer que uma exposição de 50 anos ela foi compartilhada, produzida com os estudantes indígenas e quilombolas. Eles entraram nas reservas, eles escolheram os objetos, fizeram o texto conosco, um trabalho na pandemia durante aproximadamente 2 anos, criando uma rede de 200 pessoas. Né? E nós, depois de inaugurar, nós esperamos primeiro a universidade abrir para poder colocar à disposição ao público. Direção técnica do Museu de Arte de Goiânia, que foi criado no dia 28 de agosto de 1969, começou a funcionar no dia 20 de outubro de 1970, onde foi feita a primeira exposição e a coleção que deu origem ao museu, que a gente chama propriamente de coleção histórica. Essa coleção histórica é oriunda do Congresso de 1954, Congresso Internacional de Intelectuais de 1954. O museu surgiu na Praça Universitária, lá naquele complexo do meio da Praça Universitária. Ali foi feita para ser o Museu de Arte de Goiânia. Mas com o passar do tempo foi se vendo que não caberia um museu, porque era, como é que seria um museu sem acervo? Então ele veio para cá na década de 80, justamente em 1981. Então, a partir de 81, ele começou a funcionar nesse prédio e aí estamos até hoje aqui. Esse museu é um museu eclético, né? Um museu que tem de artes visuais, propriamente dito, mas ele não tem uma modalidade específica. Ele é um museu de arte. Aqui você encontra arte primitiva, arte moderna, arte contemporânea, arte acadêmica, arte de todas as modalidades. A coleção do museu é composta por artistas goianos, brasileiros e estrangeiros. Nós temos artistas da Itália, artistas da Noruega, artistas americanos, artistas franceses, artistas espanhóis, argentinos, uruguaios, artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, e a grande maioria de artistas goianos. Os museus, nós temos um acervo talvez um dos mais ricos do Brasil, né, perdendo aí para poucas praças como São Paulo e Rio, com artistas renomados, obras que são premiadas no mundo inteiro. Eu fui parlamentar por 8 anos, fui vereador por 8 anos e não tinha noção do envolvimento que as pessoas tinham, né, e agora vendo de perto com os nossos 2 museus. E a procura é muito grande, tanto das pessoas que querem expor, tanto quanto das pessoas que querem fazer essa visitação. O trabalho que a gente faz aqui é muito importante, entendeu? Porque nós fazemos um trabalho aqui para o público, né? Para o público de um modo geral. E é essa a nossa intenção, que o museu receba um público como se fosse um jogo de futebol. Infelizmente isso não acontece, né? Porque nós gostaríamos que viesse assim, numa exposição, gente para dedéu, mas não acontece, né? Vou te falar, os ar-condicionados que vocês vão ver eram muito antigos, muito antigos. E a exposição não pode ficar sem o controle de temperatura. Foi exatamente nesse período do primeiro bloqueio. A universidade não tinha dinheiro.
ela estava proibida, inclusive. Mesmo se ela usasse algum dinheiro, ela poderia ser responsabilizada juridicamente. Ela estava proibida de utilizar o dinheiro. Nós, que temos alguns projetos de endosso, de arqueologia, nós temos uma espécie de poupança emergencial, junto com a nossa Fundação de Pesquisa, a FUNAP, e aí nós compramos 4 ar-condicionados, que vocês vão ver. Se não fosse isso, provavelmente a exposição estaria fechada. Porque o Brasil é maior do que tudo isso, né? As crianças é maior do que tudo isso. Eu tenho que informar as pessoas. Eu sou um servidor público, eu fui formado com dinheiro do governo federal. Fiz mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados com dinheiro público e internacional. Eu tenho a obrigação de devolver isso para os meus alunos, para a sociedade. Com o investimento que meu país fez em mim. Pode parecer romantismo, mas não é. Isso para mim é uma questão de ética profissional. Então, eu não posso paralisar nas dificuldades da universidade. Se eu tenho que reclamar na hora que reclamar, lutar na reclamar e fazer da maneira como a gente tem que fazer. Estamos fazendo.